Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Quarteto Fantástico, edição número 4. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Alicia retorna de sua viagem, ainda tomada pelo entusiasmo das ideias que descobriu no Congresso. Ben, sempre caloroso, a recebe com curiosidade e logo ela é surpreendida por um tom misterioso vindo de Sue e dos outros. Há algo que prepararam especialmente para ela. Quando Joe revela animada que trouxeram um novo cachorro, Alicia hesita, lembrando dos gatos e da velha Princess. Mas Ben, com o seu jeito afetuoso, insiste que sempre há espaço para mais um pequeno ser de amor. Sue complementa, garantindo que todos cuidarão da nova integrante. Jelly Bean, dizem, chamando a cadelinha. A expectativa cresce, o som de patas se aproxima e Ben sorri. Aqui vem ela, boa garota. Confia em mim, Lish. Uma nova presença está prestes a iluminar a Casa dos Fantásticos. A porta se abre e Alicia mal tem tempo de reagir antes que o caos adorável a envolva, literalmente. Jelly Bean surge, não como uma cadelinha comum, mas uma criatura de tentáculos rosados e entusiasmo descontrolado. Em segundos, a sala inteira está tomada por gargalhadas, gritos e abraços involuntários. Sue tenta manter a calma, Reed observa fascinado e Ben, orgulhoso, apenas comenta que é impossível não amá-la. Alicia se aproxima com cautela, estendendo a mão para a criatura que todos chamam de Jelly Bean. O toque é inesperado, quente, pegajoso, quase vivo de um jeito que desafia a lógica. Ela hesita, recua por um instante, sentindo algo estranho percorrer sua pele. Uma conexão que ela não consegue explicar. O desconforto se transforma em curiosidade e a curiosidade em ternura. Rindo de si mesma, Alicia sussurra que não sabe o que acabou de sentir, mas já é tarde demais. Jelly Bean conquistou seu coração. Com um carinho sincero, ela acaricia a pequena criatura e confessa: é adorável, e ela já a ama completamente. Horas depois, sozinha em seu ateliê, Alicia trabalha concentrada, mas algo começa a inquietá-la. A lembrança do toque de Jelly Bean volta à mente. Havia algo diferente naquela sensação. Algo vivo, pulsante, e de repente, não mais. Era como se a criatura tivesse mudado diante de seus olhos sem que ela percebesse. Confusa, ela chama por Ben, tentando colocar em palavras o que sente. Duas impressões conflitantes sobre o mesmo ser. Ben, com sua doçura inabalável, tenta tranquilizá-la, dizendo que para ele tudo parece bem. A pequena Jelly Bean está perfeita. Mas a expressão de Alicia revela o contrário. No fundo, ela sente que há algo em Jelly Bean que desafia qualquer explicação. Como escultora e mulher cega, o mundo de Alicia é feito de texturas, formas e sensações. O toque é a sua janela para o invisível. E é justamente esse dom que a faz perceber algo errado em Jelly Bean. Quando seus dedos encontram a criatura, há um instante de desconforto profundo, um aviso silencioso que logo se dissolve como um sonho escapando da memória. Ela tenta racionalizar, tocar novamente, visualizar o que sente. Na mente, imagina uma cachorrinha dócil, pequena e quente, o retrato da inocência. Mas quando se permite sentir de verdade, sem ilusões, a percepção muda. O que está diante dela não é apenas um cachorro, é algo além da compreensão humana. Algo que a desperta como se emergisse de um sonho inquietante. De repente, a verdade se revela em um instante de puro terror. Jelly Bean se contorce e aquilo que Alice havia sentido, aquela estranheza silenciosa, ganha forma. A doce cadelinha se desfaz, transformando-se em uma massa viva de tentáculos e bocas famintas. Uma aberração que desafia qualquer lógica. Alicia grita, tomada pelo horror e pela certeza. Aquilo não é um cachorro. É algo que manipula a percepção de todos. Algo que apenas ela consegue sentir pelo toque. Enquanto os tentáculos a envolvem, a escultura viva da mentira se impõe. E Alicia percebe que está sozinha, na verdade. Ninguém mais consegue enxergar o monstro que se esconde sob o disfarce da inocência.
Perturbada pelo que sentiu, Alice decide procurar o único homem capaz de entender o inexplicável, Reed Richards. No laboratório tomado por telas e máquinas pulsantes, ela o encontra imerso em cálculos sobre um planeta distante que misteriosamente deixou de emitir sinais de vida. Ao ouvir a dúvida de Alicia, Reed se mostra curioso. E se existisse uma criatura horrenda, capaz de se fazer parecer inofensiva aos olhos e à mente humana? Como esconder algo tão monstruoso em plena vista? Reed reflete, murmurando que hologramas e truques de luz não seriam suficientes. Talvez o segredo estivesse na mente, no limite da percepção, um campo onde a razão se curva e o impossível encontra espaço para existir. Reed Richards encara a hipótese com aquele olhar analítico que só um gênio teria. Enquanto outros veriam o impossível, ele enxerga possibilidades. Universos inteiros onde o improvável pode ser real. Ele fala de pareidolia, a falha fascinante da mente humana que nos faz enxergar rostos e formas familiares onde nada existe. Se uma criatura pudesse dominar esse fenômeno, manipular essa percepção, poderia se esconder à vista de todos. Reed guia a mão de Alicia sobre a sua, moldando a pele como exemplo. 2 pontos e uma linha que o cérebro insiste em chamar de sorriso. Ela entende. A ilusão não está fora, mas dentro de nós. E o que quer que Jelly Bean seja, está usando a mente humana como espelho. Reed mergulha ainda mais fundo em sua explicação, com a mente se estendendo literalmente entre ideias e dimensões. Ele fala sobre a pareidolia como uma falha essencial da humanidade, um reflexo da necessidade de reconhecer rostos até onde não existem, nas tomadas, nas nuvens, nas sombras da lua. Nós vemos rostos em todo lugar, diz enquanto molda o próprio rosto em formas impossíveis. E mesmo assim, Alicia ainda percebe um semblante humano. Se algo pudesse controlar essa falha, amplificá-la, o cérebro humano distorceria o real para transformá-lo em conforto. Você olharia para algo terrível e só veria algo bom. A voz de Reed soa grave, quase como um presságio, e Alice entende que Jelly Bean talvez não estivesse enganando apenas os olhos, mas a própria alma. Reed, com seu tom sereno e lógico, conclui que Alicia, por não depender da visão, talvez seja a única com vantagem contra a criatura que manipule percepções. Enquanto explica que tal ser poderia enganar os olhos, mas não o tato, ele nota o quanto a ideia a perturba. Alicia tenta disfarçar, fingindo tratar-se de mera curiosidade artística, mas Reed percebe a tensão em sua voz. Sua parece sorridente, com Jelly Bean nos braços. A criatura se comporta de forma dócil, quase encantadora. Reed agradece a visita, satisfeito com o experimento hipotético, enquanto Alicia se afasta, o rosto tomado por inquietação. A mente dela fervilha. O que para Reed era apenas teoria, para ela já é uma terrível certeza. Na penumbra do quarto, Alicia desperta com um arrepio. Algo está errado. Ao seu lado, Ben dorme profundamente, intocado, enquanto uma voz viscosa ecoa dentro de sua mente, chamando-a pelo nome como se a conhecesse desde sempre. O som se mistura ao movimento. Jelly Bean se revela, distorcendo-se em uma massa viva de dentes e tentáculos, deslizando pelo quarto como um pesadelo materializado. Alicia tenta acordar Ben, mas a voz a silencia. Ele não vai despertar. Tudo parece normal para ele e continuará assim enquanto a criatura desejar. Envolta em horror e impotência, Alicia compreende o alcance da manipulação. Jelly Bean controla não só as mentes, mas a própria percepção da realidade. E agora, ela está completamente sozinha. O terror toma forma. Alicia tenta reagir golpeando o monstro com todas as forças, mas Jelly Bean, ou o que quer que ela seja, a envolve como uma onda viva, sussurrando com 1000 vozes que se sobrepõem em sua mente. Você não me percebe como deveria, mas tudo bem, murmura a criatura, deslizando sobre sua pele, invadindo cada espaço, cada pensamento. Alicia luta, grita, implora que a deixem em paz,
mas os tentáculos se apertam. A voz se torna hipnótica, irresistível. Descanse, escute. O mundo escurece, o som se mistura ao pavor e a última palavra que ela ouve antes de ser engolida pelo silêncio é uma ordem fria e absoluta: obedeça. Enquanto a cidade dorme, Reed Richards se mantém desperto, obcecado por uma dúvida que não o abandona desde a conversa com Alicia. Ele grava suas reflexões, confessando que já passou do limite entre vigília e alucinação. A hipótese dela sobre uma criatura capaz de manipular percepções não deveria fazer sentido, e ainda assim, algo o incomoda. O único elemento novo em suas vidas é o cachorro, Jelly Bean. Então, movido pela inquietação, Reed decide testar o impossível. Se a mente humana é vulnerável à ilusão, ele criará um meio de ver além dela. Ajusta o capacete experimental que chama de inibidor de pareidolia e ativa o dispositivo. Quero ver o mundo como ele realmente é, diz antes de iniciar o experimento às 2h07 da manhã, sem imaginar o que está prestes a enxergar. O experimento começa e o silêncio se instala. Reed observa o mundo através do inibidor de pareidolia, e aquilo que antes era cheio de sentido e beleza torna-se apenas vazio. As nuvens que antes formavam leões agora são apenas vapor sem propósito. Os desenhos, as expressões, os rostos, tudo se dissolve em formas, sem emoção, sem alma. Ele descreve a sensação como profundamente inquietante. O universo parece desprovido de vida, frio, estéril. Até o próprio reflexo, antes familiar, agora o encara como um desconhecido. Reed percebe o horror da própria descoberta. Ao remover a ilusão, removeu também o encanto que dá sentido à existência. O mundo real, sem falhas da mente humana, é apenas estática. A manhã chega tranquila na Casa dos Fantásticos, com o sol iluminando o café da manhã mais peculiar do mundo. Reed, exausto e ainda absorto em pensamentos, é recebido com bom humor pelos outros, que logo percebem que ele passou a noite em claro, outra vez. Entre piadas e repreensões, especialmente de Sue, que adverte Johnny por alimentar os cães à mesa, Reed tenta parecer relaxado, mas o brilho em seu olhar denuncia algo mais profundo. Ele revela ter feito uma descoberta extraordinária, um dispositivo capaz de reduzir a pareidolia, permitindo enxergar o mundo sem as ilusões da mente. Enquanto fala, ajusta o estranho equipamento em suas mãos, afirmando com tranquilidade que o experimento será simples e indolor. O café da manhã, que começou em harmonia, se transforma em caos em questão de segundos. Quando Reed ativa seu dispositivo, o mundo ao redor parece estremecer e a ilusão se desfaz. O que antes era uma doce mascote salta da mesa em uma explosão de carne e tentáculos. Jelly Bean se revela em toda a sua forma monstruosa, envolvendo Alicia num turbilhão de fúria alienígena. Ben reage, os outros recuam apavorados, e a criatura urra palavras que soam dentro da mente de todos. O que você fez, aquele chamado Reed? Agora eu desfaço permanentemente. O ar se enche de gritos e estilhaços. A verdade finalmente exposta cobra seu preço. Ben Green, o Coisa, ruge com fúria ao ver Alice em perigo e avança contra a criatura, golpeando-a com toda a força de seu corpo rochoso. Larga ela, sua fera! Ele brada enquanto Jelly Bean se contorce, cuspindo tentáculos e dentes em um frenesi monstruoso. Mas a voz da entidade é fria e implacável. Promete consumir, multiplicar-se, transformar todos em alimento. Então, uma explosão de fogo corta o ar. Johnny Storm surge em chamas, rindo no calor da batalha. Acho que já vi esse filme antes, e pelo visto, o final vai ser explosivo. Em segundos, a sala é engolida por fogo e caos. No meio da destruição, Ben grita para Reed. O que enfrentaram não era uma única criatura. A Alicia ouvira na noite anterior. Jelly Bean falava no plural. Reed compreende de imediato o horror da revelação. Se houver mais delas, todo o planeta pode estar em risco.
Ele corre para o dispositivo, decidido a ampliar o alcance da frequência, que rompe as ilusões, mesmo que precise conectar-se à rede elétrica mundial. Se eu conseguir energia o suficiente, posso alcançar o planeta inteiro, ele diz, enquanto o monstro berra que ele não deve continuar. Ben se interpõe entre Reed e a criatura, gritando que ninguém tocará em seu amigo. O aparelho ativa-se com uma explosão de energia que ilumina o céu, e de repente, em diferentes pontos do mundo, em fazendas, ruas e vilas, outros monstros começam a se revelar. A ilusão global foi quebrada e a humanidade, enfim, vê o que sempre esteve entre eles. A batalha atinge seu ápice. Reach corre contra o tempo enquanto Ben e Johnny enfrentam um monstro em meio ao caos. E Sue ergue escudos de energia para proteger a todos. A criatura urra, transmitindo uma mensagem de desespero, ordens para todas as unidades retornarem à nave-mãe. De repente, ela se desfaz, desaparecendo no ar. Reed entende o que aconteceu. A tecnologia dos invasores era idêntica à ilusão de Jelly Bean, escondendo algo muito maior. Sue expande seu campo de invisibilidade, revelando o que sempre estivera acima da Terra. Uma gigantesca nave alienígena, camuflada da mente humana. Detectando defesas planetárias, travando o alvo, diz a voz metálica. Um clarão corta o espaço e a nave salta para longe do planeta. Com o perigo afastado, Reed finalmente compartilha sua teoria. As criaturas, explica ele, viajam pelo cosmos disfarçado de seres inofensivos, manipulando a percepção dos mundos que invadem até dominá-los por completo. Transformam civilizações inteiras em sonâmbulos obedientes, prontos para o abate. Foi o que ele percebeu, tarde demais, no planeta que observava. E o que teria acontecido à Terra se não fosse por Alicia? Johnny, chocado, pergunta se Jelly Bean realmente queria devorá-los, e Reed responde com frieza científica: era mais eficiente do que guerrear. Entre risos e alívio, Ben segura Alicia nos braços, orgulhoso. Sue a acolhe com um sorriso. Você acabou de salvar o mundo ao lado do Senhor Fantástico. Isso já te torna parte da equipe. Alicia ri, ainda abalada, e brinca que, se for assim, ela quer uma banheira voadora. A casa volta à calma e, pela primeira vez, o mundo também. Essa foi uma pincelada da história da HQ Quarteto Fantástico, edição número 4. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!